Seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio TV News Conversas Atuais. Hoje nós temos um convidado especial que está lá no Rio de Janeiro, Bruno Breves. Bruno, prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Everton. Muito obrigado aí, Marcos. Muito obrigado a Ex- TV Alfenas. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui do trabalho, daquilo Bruno que a gente vem Breves, fazendo. exatamente, ator, produtor, juntamente aqui conosco o Marco Antônio Bastos, da TV Alfenas, que vai conduzir também este bate-papo com o Bruno. Bruno, é um prazer recebê-lo, mesmo que distante, né? Estávamos conversando agora há pouco, antes de virmos para o ar. Você já esteve na TV em 2021, né? Batemos um papo aqui, muito legal. E Sim. hoje nós vamos falar deste entrevistado, que é natural de Alfenas. Hoje reside no Rio de Janeiro. Atua no teatro, na TV e no cinema. Ele é fundador da Breves Produções, onde atua na criação e direção de projetos teatrais, audiovisuais e publicitários. É isso, né, Bruno? Um resuminho muito breve dessa sua trajetória, mas para nós, como alfenenses, nós nos sentimos muito orgulhosos de ter um alfenense brilhando pelas telas do cinema, pelas telas das TVs, dos seriados afora. E nós gostaríamos de começar esse bate-papo com você, falando um pouquinho sobre essa sua trajetória, como ela se iniciou, como você se encantou pelo teatro, o que te levou a se tornar um ator. Eita, nós. Senta que lá vem a história, né? Mais uma vez, obrigado, Marco. Obrigado aí, Everton, TV Alfenas, pela oportunidade. Como é que eu posso iniciar? Eu acredito que tem coisas que acontecem na nossa vida, o Everton e Marco, que a gente simplesmente não escolhe. Eu não escolhi fazer o que eu faço hoje. Eu não escolhi vivenciar da forma que eu vivo hoje. Eu simplesmente fui entendendo que o meu instinto, a minha experiência de vida foi me encaminhando para esse lugar, sabe? Mas para a gente poder entender um pouquinho do presente, a gente tem que voltar no passado, né? Fazer uma avaliação no passado. Eu nasci no Perim, é uma comunidade de Alfenas, e ali dentro daquele bairro, eu, eu era uma criança muito hiperativa. Eu fazia muita bagunça. Eu brincava, eu corria, bola, papagaio, na roça, enfim, eu fazia muita coisa ali, cara. E aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Passei um tempo ali fazendo esporte, praticando bastante esporte, futebol, enfim, natação, algumas coisas assim, sabe? E aí eu fui tentando entender o meu lugar de encaixe no planeta, né? E nunca encontrava, nunca achava nada, 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 nada. Consegui fazer algumas coisas de trabalho. Eu tive meu primeiro emprego formal no posto de gasolina, que é do Julian e da Dona Márcia, posto Arcanjo Miguel. O Julian foi o cara que me deu a primeira oportunidade de trabalho, mas antes de chegar nessa primeira oportunidade de trabalho, eu fiz muitas coisas que não me encaixei, sabe? Não dava certo. E por ser uma criança muito hiperativa, não por falta de conhecimento da minha mãe, por falta de amor do meu pai, da minha família, mas eu acredito que faltou alguma orientação para pegar uma criança que é hiperativa, para você conduzir uma criança que tem muita energia para algo de bom. Então, no meio desse processo ali da infância para a juventude, eu me perdi em alguns momentos, mas em algum momento eu encontrei dentro do karatê, a primeira coisa que passou e que marcou a minha vida foi o karatê. Sensei Osvaldo, que é um grande sensei, que é um grande profissional do karatê Alfenas, tem vários projetos sociais, me deu a oportunidade de encontrar no karatê uma primeira possibilidade de ver o que é a transformação numa vida de uma pessoa, principalmente na minha, né? Então, como que eu cheguei no karatê? Eu ficava pra rua, né? Como todo jovem que nasce numa comunidade, não todo jovem, mas muito dos jovens fica na rua ali sem saber o que fazer. Então, eu tenho um primo que se chama Adriano,
E que esse primo, ele toda vez de tardezinha, toda vez não, algumas vezes por semana, ele chegava de tarde do karatê com kimono e tal. E aí, o Everton e Marco, eu via ele com kimono. Você imagina, eu via ele com kimono e a gente gostava de brigar, né? A gente gostava de brincar de lutinha, ele me É, ensinava qual alguns jovem, golpes. qual adolescente que não gosta, né? Pois é, então assim, eu que já não era um menino muito santo, eu gostava de brigar na rua. Então a gente começou a brincar. Meu sobrinho também, o Breno, que hoje é faixa preta, trabalha com o CC Osvaldo, dá aula em vários lugares aí de Alfenas, em projetos sociais também. É, a gente que Alfenas hoje tem um projeto Cidade Escola, realmente é um projeto muito grande que envolve Muito. o karatê, é muito forte mesmo em Alfenas. O karatê ele é uma possibilidade de transformação, né, o Everton? Sim. Aí você E foi aí, pro karatê e aí isso. foi no karatê que veio o start ou ainda não? Não, ainda não. No karatê eu vi o que é uma pessoa ter disciplina. O Adriano me convidou, junto com o Breno, me convidou para ir um dia, ver como é que é. É gratuito. E como vocês falaram aí, é um projeto importantíssimo, importantíssimo, que me deu a capacidade de sair da rua, não que eu morava na rua, né, mas de sair desse ficar na rua, de estar na rua, e ir para algum lugar fazer e aprender algum esporte, aprender alguma coisa que fosse bom para minha vida. E olha só para você ver que curioso, Everton, eu descobri ali a disciplina, não que o meu pai, com a minha mãe, com a minha família, não tenha me dado disciplina e educação. Mas ali eu descobri o processo. Sabe o que é o processo? O processo é que eu vejo que faltou na minha vida é começar, ou na escola, em qualquer outro lugar, não que as escolas não tenham, mas faltou na minha vida começar um processo e terminar um processo. Ou passar por um processo. E o karatê foi um processo onde eu comecei e eu passei por um processo de amadurecimento, de desenvolvimento e de ver aquilo que eu estava plantando dando frutos. Foi uma questão de oportunidade. Exatamente. Então, assim, esse foi o primeiro contato com alguma coisa que eu poderia vir a ser futuramente. Então, eu tive muito resultado legal, sabe? Eu ganhei muitos campeonatos, eu tenho muitas medalhas na minha casa, lá no Pinheirinho. Eu tenho muito orgulho. Inclusive, essa tem o quê? Deve ter 2 semanas que eu tive a oportunidade de falar de novo com o Sensei Osvaldo. E a gente falou assim muito, muito. E ele falou uma coisa para mim que ficou marcado e que eu vejo que eu sempre lutei para ter isso na minha vida, que é o foco, que é a força de vontade. Então, respondendo essa pergunta de vocês, eu encontrei primeiramente dentro do karatê uma possibilidade de ser visto, de fazer parte de alguma coisa, de ser importante em alguma coisa, porque eu ganhei, modéstia à parte, muitos campeonatos. Eu fui um dos melhores karatecas aí de Alfenas. Iniciante, né? E aí depois eu só parei de competir porque eu tive um acidente, né? Eu quase morri dentro do tatame, eu tomei um golpe. Olha só. E aí eu parei de competir, mas continuei praticando. E aí chegou um momento onde bateu aquela história, né? Eu já estava aí com meus, sei lá, 19, 20 anos. E aí eu tive que ou fazer uma opção, eu trabalhava ou eu continuava praticando karatê. Infelizmente, esporte, arte no Brasil, e nós estamos trabalhando para isso, tá? Nós estamos trabalhando para isso. Infelizmente, esporte, arte, educação no nosso país ainda não é uma prioridade. Mas ele precisa começar a ser uma prioridade e a gente achar uns governantes que realmente invistam nas nossas crianças para que crianças iguais a mim tenham a oportunidade de encontrar dentro, seja lá do teatro, seja lá dentro do esporte, seja lá dentro da educação, uma possibilidade de um futuro e, com certeza, um país cada vez melhor. Então, esse foi o primeiro contato. E aí, dentro do karatê, ô Marcos, é Marco, dentro do karatê eu conheci o meu grande mestre também, que é o Anselmo.
Anselmo Cesário? Exatamente. E o Anselmo Cesário, com aquela pulguinha atrás da orelha, e esperto do jeito que ele é, ele falou assim, pô, cara, vá um dia lá no teatro. E aí foi aonde que eu cheguei, depois de muito tempo, né? Ele fazia uma oficina que se chama Evoé, uma oficina também que resgata muitos jovens, que dá oportunidade para muitos jovens. Inclusive agora eu tenho uma irmã, que é a Simone, que a Simone está fazendo várias oficinas de teatro, junto com a Ana Luísa também. A gente fala em várias oficinas de teatro, várias coisas aí em Alfenas nesse sentido. E aí ele fazia uma oficina, faz ainda essa oficina, não sei se no sábado, mas era todo sábado, ou domingo, não me lembro agora. E aí um dia desse eu apareci lá, como se eu não quisesse nada, vamos ver qual é que esse negócio aqui, o que tá acontecendo. E aí, cara, pensa numa explosão assim de... Eu não sei quem tá nos ouvindo, se quem tá sentindo essa entrevista já passou por alguma coisa na sua vida assim. Eu encontrei aquilo que o meu coração canta, sabe? Já passei por algum processo, eu falei, putz, essa situação aqui me encanta de uma maneira que eu não consigo explicar. E aí depois de tantos anos, eu falei assim, meu Deus, isso aqui é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. É estar nos palcos, é contar histórias, é viver pessoas, sabe? E aí fez sentido aquela frase, o Everton. Quando você achar aquilo que o teu coração canta, não afaste ante nenhum pretexto. Quem falou, resumidamente, essa frase foi Nietzsche, né? Isso. E aí, cara, fez sentido toda a minha vida. Aí minha vida se aquietou. Aí eu fiz assim, ó. Agora eu sei pelo que eu nasci, entende? E foi mais ou menos isso aí, desde o início até eu chegar dentro do teatro. Encontrar um propósito é algo assim realmente sempre desafiador. E você Muito. contou essa sua trajetória aí no esporte, que até então você ainda não tinha se descoberto, podemos dizer, como pessoa, né? Porque Exatamente, pelo tudo que exatamente. você diz, a disciplina de uma arte marcial fez com que você criasse foco e que você então se descobrisse como um profissional que iria para as artes cênicas. E aí chega essas artes cênicas, você participa dessa oficina, e a partir de que momento você se sente assim, daqui eu tenho que me aprimorar, eu posso alçar voos maiores. E quais seriam esses voos iniciais que passaram pela sua mente naquele momento? Bom, Everton, eu trabalhei, nesse período aí, eu trabalhei no posto de gasolina 1 ano, e eu comecei a entender o valor do trabalho, sabe? Eu comecei a entender o valor do esforço. Nesse período eu já tinha parado de competir, e eu cheguei lá muito sem jeito para pedir um emprego por Julian. Julian, pô, vem cá, garoto, vem cá, vou te ajudar. E foi me ajudando, foi me orientando, foi me dando a oportunidade. Eu fui fazendo as coisinhas que eu tinha que fazer, passei a treinar jiu-jitsu. Olha mais uma vez o esporte na vida da pessoa. Passei a treinar jiu-jitsu com ele e com o grupo que ele formou. E aí me deu uma vontade muito grande de fazer faculdade. Eu entrei na faculdade de Direito aí da Unifenas. Prestei vestibular, para algumas coisas, enfim, mas depois eu entendi que a minha grande sacada é comunicação, sabe? E aí eu entrei no Direito. Foi uma outra explosão para minha vida. Eu tô te dizendo isso aqui só para te dar um pano de fundo, porque que Sim. eu quis alçar voos maiores, entendeu? Sim. E aí, o Everton, eu entrei na faculdade de Direito, foi uma outra explosão de conhecimento. Falei, meu Deus do céu, em que mundo eu vivia que eu não conhecia essas coisas, né? Que época era isso? Isso aí era por volta de 2013, 14, por aí. 2013, 2014. Você já tem Ou quantos 12. anos de Rio de Janeiro? Vai fazer aí 10 anos. 10 anos. 10 anos.
Então, E qual que pode foi, falar. Bruno, e qual que foi o maior desafio, né, de você sair de Alfenas, de uma cidade pequena, de interior, para ir desbravar uma cidade como o Rio de Janeiro? Ou você não foi direto para o Rio, você passou por outros Ele locais? estava contando exatamente isso, do curso de Direito que ia levar até esse Ah, ponto. sim. Exatamente, exatamente. Então eu entrei nessa faculdade de Direito, eu descobri um mundo que eu não sabia. E lá na faculdade de Direito você descobre muitas coisas, inclusive da vida, né, cara? Filosofia, de sociologia, de relações sociais e tudo mais. E cada vez fui gostando mais disso. Mais e mais e mais e mais. Chegou um momento que eu não consegui pagar a faculdade. E engraçado, porque tudo foi se conectando, né? A Daniele, que é professora de Direito Civil da Faculdade de Direito, não sei se é hoje, é irmã do Julián, filho da dona Márcia, dono do posto. Então ela ia direto no posto e me falava do direito, a dona Márcia me falava da filha dela e tal. E, e aí foi aonde que também surgiu uma curiosidade para fazer direito, né? E aí eu tive que trancar a faculdade e eu arrumei um emprego, saí do posto de gasolina, muita coisa rolou, tal, fui trabalhar com vendas, não deu certo, fui trabalhar na Sinterama, não deu certo, fui trabalhar na Catuxa Calçados, não deu certo também. Então, uma odisseia, mas Com certeza, sempre, Não é que não Odisseia. sempre deu certo, caminhando. é que você estava no lugar errado, né? Exatamente, mas assim, eu querendo ou não, na Catuxa Calçados, eu era um dos primeiros que vendia. Mas em algum momento, eu não sei, eu perdi ali um interesse e acabou que eu saí. Na Sinterama, eu não aguentava ir para a faculdade, para uma fábrica, ficar pegando rolo de fio e ficar colocando. Era esse movimento. Pegava de um lado, colocava de outro. Pegava de um lado, colocava de outro. E com pallet, fazia aquelas caixas enormes, pilha de rolo, para ser mandada aí para todo lugar do mundo. Então eu não aguentava, cara. Era um trabalho desgastante demais, 8 horas por dia, todo dia, fazendo aquilo. E ainda ter que fazer faculdade, era um absurdo. Mas eu fiquei ali durante o tempo que tinha que ser, que tinha que ficar. Bom, não tinha dinheiro, parei a faculdade, e aí eu arrumei um trabalho com venda de máquinas agrícolas, na Valtra. E aí eu gostei daquilo ali, a gente começou a trabalhar, eu fiquei um tempo trabalhando, e eu ia para o teatro à noite. E nos dias que tinha, né? À noite eu saía da fábrica, da revenda de trator, a Valtra, e ia para o teatro. E lá eu comecei a fazer a oficina, enfim, mais aprofundada do Anselmo. E nas várias conversas que a gente teve, o Anselmo falou uma coisa para mim que até hoje eu não esqueço. Por isso que a gente tem que ter mestre, sabe? A gente tem que ter pessoas que acreditam, que orientam, que descobrem. E principalmente que tem um feeling de enxergar dentro de você alguma coisa que ninguém viu, que ninguém nunca percebeu. E o Anselmo falou uma coisa para mim que é o seguinte, ele falou, Bruno, você tem alma de artista. Você tem alma de artista. Eu não sei por que ele falou isso, eu não sei o que ele viu em mim, mas ele falou, você tem alma de artista e você tem que investir nisso. Bom, eu fui mais confuso do que eu cheguei, né? Na verdade, eu saí mais confuso do que eu cheguei. Mas ao longo dos anos, eu descobri que alma de artista, você, se quiser, você pode desenvolver. E aí foi aonde que eu, fazendo a oficina do Anselmo, eu entrei numa outra companhia que se chamava Andarilhos, que essa companhia hoje não tem mais ninguém. Ninguém seguiu carreira, o único que seguiu carreira foi eu. Daqui de Alfenas. E todos eles de Alfenas, né? Mas a gente fez muita peça. A gente fez muito espetáculo, a gente criou muito espetáculo. E foi uma época, assim, maravilhosa da minha vida, porque eu descobri o que era estar realmente no palco, sabe? O que era viajar com um espetáculo, o que era fazer parte de um processo, de uma companhia, de como que funcionavam as coisas. Era muito mambembe, mas era com muita vontade, era com muita garra, era com muito amor de todos que ali estavam. E aí chegou uma hora que eu falei assim, bom, peraí, já bati no teto aqui, não tem como mais eu viver e fazer isso daqui. Eu quero novos... Eu tinha uma namorada na época, a gente tinha brigado, eu tinha ido... Antes de vir para o Rio de Janeiro, ô Marcos, respondendo essa pergunta, eu vou chegar aí.
chegou um momento onde, e eu lembro até hoje que foi, e eu aprendi isso com meu pai, eu falo assim, meu pai me ensinou muitas coisas, o valor do trabalho, sabe? Meu pai nunca faltou em um dia de serviço. E eu lembro que, aí você vai lembrar mais ou menos a época que era, eu não lembro muito bem, mas era quando estava tendo um surto de febre amarela. Uhum. Então é por volta de 2013, por aí, não é? Isso. E eu me lembro que, assim, eu gostava de trabalhar com trator, eu trabalhava no estoque nessa época da revenda de trator, eu gostava muito de mexer com aquilo, a agricultura é muito, muito potente, né? E aí, um belo dia, uma segunda-feira, eu tinha que levantar para poder trabalhar, eu falei assim, não vou trabalhar mais. Simples Eu assim? não... Tomou essa Simples assim, decisão. Evan. Simples assim. Eu na cama, sabe quando você fica na cama antes de levantar, você começa a pensar? E Você sim, pensa em mil coisas, não sei se vocês são assim, às vezes quem tá nos ouvindo, às vezes tem gente que é assim, tem gente que não. Geralmente quem é mais assim é quem é mais agitado, né? é porque a gente às vezes tem muita segurança naquela zona de conforto. E pelo que você nos conta e pela forma que você já tem contato, você nunca se prendeu a essa zona de conforto, né? Você sempre foi uma pessoa muito incomodada, pelo que a gente É, percebe. até hoje, até hoje. E aí, ô Everton, eu nessa segunda-feira eu falei assim, eu não vou mais trabalhar. Decidi, a minha mãe, né? Falou, vai Bruno, você não vai levantar? Minha mãezinha sempre acorda muito cedo, a dona Elza, que eu amo de paixão. A dona Elza falou assim, uai Bruno, você não vai levantar, não? Já deu a hora de trabalhar, o café já tá pronto. Falei assim, mãe, eu cansei, não vou trabalhar mais. Chega pra mim, não dá mais. Aí ela falou, a gente conversou, tal, daqui a pouco liga o telefone, liga, eu pego o gerente. Ué, Bruno, cadê você? Eu tô aqui muito muito livre para falar muito Abertamente, né? igual a gente fala, né? Porque às vezes Isso. eu, por estar aqui no Rio de Janeiro, a gente tende a neutralizar o sotaque, mas aqui com a gente, então, assim, falando com mineiro, eu gosto de falar do jeito que eu, enfim, vi no mundo. E aí, na época, o Raimundo, eu até tenho uma grande amizade com ele, o Raimundo. Vou mandar esse nosso podcast para ele escutar também, porque ele vai gostar dessa história. Ele sabe dessa história. Ele me liga, ué, Bruno, cadê você e tal, não sei o quê. Eu falei, Raimundo, eu tô com febre amarela. Ah, já nasceu um ator aí. Raimundo, eu tô com febre amarela, tô meio ruim e tal, não sei o quê. Ah, isso, pode virar. É só você virar que ela, eu acho que ela volta, Bruno. Beleza, então. Acho que é do celular, né? É, Oi, pronto. aí, pronto. Certinho? Certo. Aí você tá falando que o Raimundo falou pra você. Que você tá falando, tô com febre amarela. Então, aí eu falei pra ele, eu tô com febre amarela, amarela, não vou não. Ele falou, tá bom, Bruno, você dá uma refrescada aí, e aí você me fala. E aí o que que acontece? Nesse mesmo dia, eu falei assim, pô, eu não vou adiar nada na minha vida, eu vou lá e vou abrir o jogo pra eles, falar o que que eu quero, o que que eu tô pensando. E isso paralelo já fazendo teatro, já, sabe, com a ideia de quero mais, já bati no teto, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Teve uma, teve uma apresentação que nós fizemos aí em Paraguaçu, cidade pertinho de Alfenas, que a gente apresentou para duas pessoas. O cara que contratou e para a filha dele. Era um casamento de um dos barões da cidade e tal, e a gente deu nessa data de não ir ninguém. Mas a gente falou, gente, nós precisamos apresentar para duas pessoas e vai ser isso que aconteceu. A gente fez, beleza. E que peça era? A peça se chamava Jardim do Éden. Jardim do Éden. Acredito que é isso. Acredito que é isso. Era alguma coisa, negócio do Éden. Eu tenho o cartaz, tem nas minhas redes sociais, eu posso mandar para vocês poderem ilustrar aí enquanto a gente está falando Legal, aqui. legal. Aí então, eu acredito que eu bati no teto ali, sabe? Sabe quando você acha assim, pô, já bati, já fiz tudo que tinha para fazer aqui, eu quero mais experiências, eu quero mais. E nessa época que eu trabalhava com trator, tinha um tal de um carioca, que é uma figura assim excepcional, que falava do Rio de Janeiro, falava não sei o que lá mais, e papapá, papapá. E eu ficava encantado com as histórias dele e tal. E aí, nesse dia que eu falei, na segunda-feira, eu fui lá na empresa e falei com o coronel. O coronel era o cara que mandava.
Era um coronel reformado do Exército que ele gerenciava as empresas e tal. Eu falei, senhor coronel, eu vim aqui falar com o senhor. Ué, Bruno, você não tá doente? Eu falei, eu tô mais ou menos. Eu tô doente que é da alma. Doente da alma. E, e aí eu preciso, coronel, que o senhor me mande embora. Por tudo que eu já fiz pela essa empresa, por tudo que eu já me dediquei, e o coronel gostava de mim, eu gostava do coronel, gostava de todo mundo, a gente tinha uma relação muito boa ali naquela empresa e eu aprendi muito, cresci muito. E eu falei assim, coronel, manda eu embora, para eu ter direito aí aos direitos que eu tenho, para eu poder, assim, ser assado, tal, ter como arcar, que eu tô querendo ir embora de Alfenas, eu tô querendo alçar novos voos, novas experiências e tudo mais, tal. Ele falou assim, Bruno, você quer aumento? Olha só, hein? Eu falei assim, cara, eu poderia ter naquela hora falado assim, não, eu quero aumento. Realmente, eu quero aumento. Mas eu já estava muito certo na minha vida o que eu queria, sabe? Eu queria novas experiências, eu queria novas vidas, eu queria novos desafios. Eu falei assim, coronel, não é isso que eu quero. Eu estou realmente decidido, eu quero ir embora de Alfenas. Se o senhor puder me mandar embora, vai ser melhor para mim. E eu vou agradecer imensamente o senhor pro resto da vida. Ele falou, vai em casa, tira umas férias, relaxa. Ele fez de tudo para que eu ficasse na empresa. Mas eu falei assim, coronel, com todo respeito, eu não quero mais. Ele falou assim, olhando meus olhos, ele tinha uns olhos verdes também, um velhão de uns 60 anos, coisa mais show de bola do mundo. Aquelas pessoas que você encontra e você fala, putz, que incrível ter conhecido essa pessoa, né? Aprendi demais. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, então segue teu rumo, eu vou te mandar embora, fique tranquilo. E aí fui lá, conversei com o Raimundo, expliquei para ele a situação. Tinha também o Vanderlei, que era o gerente daquela loja. O Raimundo era gerente de peça do meu setor. O Vanderlei era gerente da loja e o Coronel era gerente de todas as lojas de todas as cidades. E aí eu falei com todo mundo ficou meio assim e tal, mas me deu apoio. E eu falei assim, ô Jefferson, carioca, né? Quando é que você vai embora pro Rio de Janeiro? Quando é que você vai visitar lá? Porque ele morava já em Minas, não morava mais no Rio. Ele falou, Bruno, eu tô para ir aqui dentro de não sei quantos dias e se você quiser, você vai comigo. Eu falei, então é isso aí, eu vou com você. Você nem conhecia o Rio de Janeiro? Não conhecia, nunca tinha pisado numa praia sequer. Que coisa, hein? Foi corajoso. Aí, Everton, ele falou assim, Bruno, você tem... Ele tentou me dissuadir. E aí, por isso que tem uma outra frase que eu gosto muito, que é, o mundo vai tentar te dissuadir, não deixe. O mundo vai tentar te moldar, não deixe. Segue teu caminho, segue teu propósito, segue aquilo que canta no teu peito, sabe? E aí ele falou assim pra mim, pô, Bruno, o Rio de Janeiro é um país das maravilhas, mas também é um inferno. Não vai para aquele lugar, cara. Aquele lugar é o luxo e o lixo. Eu lembro certinho que ele falou até hoje. É o luxo e o lixo. Juntos. Eu falei pra ele assim, ô Carioca, você me levando ou não, eu vou pra lá. E nesse processo, só pra você ter uma ideia, que eu não fiz as coisas aleatórias, eu já estava há algum tempo estudando sobre São Paulo ou Rio. Eu botei no papel, como tá esse papel aqui, ó, como tá essa agenda aqui, eu botei pontos positivos do Rio, pontos negativos do Rio, pontos positivos de São Paulo, pontos negativos de São Paulo. Eu fiz isso estudando para onde que eu iria. E aí tem uma outra história no meio dessa história aí, ó, Marco, que é, eu vim com o Jefferson para o Rio de Janeiro, ele me ligou e falou, Bruno, tô indo, vamos. Eu só passei em casa e falei, mãe, eu já tinha preparado todo mundo do teatro, todos os meus amigos. Falei, ó, acabando essa temporada, eu tô partindo pro Rio de Janeiro. É mesmo, Bruno? Você já tem lugar para ficar? Eu falei, tem. E não tinha nada. Ô Bruno, mas do nada, igual você falou, você pesquisou os prós, os contras, você fez essa análise e tudo, mas assim, do nada bateu esse eu quero ir embora e eu vou pro Rio de Janeiro? Foi Do assim? nada, do nada, do nada. Eu não sei se é o espírito, se é meu espírito é desse jeito, é aventureiro, é desbravador. Já estava Depois predestinado. predestinado é ótimo, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu ouvi, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, depois de alguns anos, um professor falou para mim assim, você é desbravador, Bruno. Outro mestre meu, que é o Cláudio Rander, falou, você é desbravador. E eu fui entendendo essas questões comigo, né?
O Jefferson me ligou, vamos, eu falei, vamos agora. E na época eu tinha um Fiat Uno, que foi meu parceiro aí durante anos, sabe? Para tudo quanto é lado eu ia. E dentro desse processo todo, antes de vir para o Rio, eu tinha ido em São Paulo. Eu conheci uma galera em São Paulo, eu tenho parentes em São Paulo. E eu tinha ido em São Paulo, numa dessas férias que eu tive, fazer uma sondagem, né? Eu fiquei na casa de um amigo do teatro lá, que é o Rony. Fiquei lá, a gente conversou, ele falou, explicou, a gente andou em São Paulo, a gente viveu na noite de São Paulo, a gente fez tudo que tinha para fazer em São Paulo e me mostrou tudo. Me falou tudo sobre teatro, sobre audiovisual, sobre, enfim, o business. E aí chegou um momento que lá mesmo, naquela conversa com ele, eu falei assim, pô, não é São Paulo, capital, né? Não é São Paulo. E aí eu voltei para Alfenas, estruturei tudo e vim para o Rio de Janeiro. A história é longa, cara. Tô A vendo. história é longa. A história é longa. E aí eu cheguei nesse Rio de Janeiro, cheguei lá, falei assim, mãe, eu tô partindo pro Rio de Janeiro. Agora, meu filho? É agora. Catei as coisinhas que eu tinha, algumas coisinhas que eu tinha, botei dentro do Fiat Uno e rasguei pro Rio de Janeiro junto com o Carioca. Na hora que a primeira cidade que eu caí aqui no Rio de Janeiro foi Nova Iguaçu, que fica na Baixada Fluminense. E para mim, meu amigo, o Everton, cara, a cada curva que eu fazia, eu me lembro até hoje, parece cena de filme, e um dia, se Deus quiser, eu vou fazer um filme sobre esse momento. Eu já estou escrevendo um livro. Eu olhei para o retrovisor assim, do meu carro. A minha mãe, meu irmão, meus vizinhos. São coisas Todo que mundo mexem com ali, você, né? São todo coisas que mundo ali mexem. falando assim, meu filho, a minha mãe falou assim, ó, meu filho, se é o teu sonho, vai. Se é o teu sonho, vai, porque Deus vai estar contigo. E eu olhei pro retrovisor assim, meu irmão, minha mãe, todo mundo emocionado, meus vizinhos, e eles ficando pequenininhos assim no retrovisor do meu carro. Meu Fiat Uno, e eu subi na ladeira da minha casa, do Pinheirinho, e parti. Cheguei no Rio de Janeiro sem conhecer ninguém, só conhecia o Jefferson, o Carioca e o irmão dele. E aí eu falei assim, bom, e agora? O que eu faço, né? Fiquei na casa dele 2 dias, na casa do irmão do Jefferson. A gente, enfim, se divertiu. O irmão dele com o Jefferson me apresentaram o Rio. A primeira vez que eu pisei na praia, eu falei assim, bom, isso aqui não é... Essa areia aqui, isso aqui não... Isso aqui não é polvilho não, cara. Isso aqui é areia. E aí botei água na boca e a água é salgada. E aí, o Everton e o Marco, o Jefferson partiu, né? Eu me lembro até hoje, isso foi... Eu não lembro muito bem, talvez seja uma segunda, ou sei lá, eu não lembro muito bem qual dia foi. Mas o Jefferson, junto com outro amigo que estava, eles foram num carro na frente e eu fui no meu Fiat Uno atrás. E aí eu lembro que ele falou, agora eu vou embora, né, Bruno? Você vai ficar mesmo? Eu falei, vou. Já tem lugar para ficar? Já. Não tinha nada, eu não conhecia ninguém. O irmão dele falou, tá tudo certo, meu amigo? Tá. A gente foi numa padaria tomar café. E aí eu me lembro até hoje, a gente se despedindo. Eu falei, não, agora eu tenho já um esquema aí, eu já vou procurar as agências, que eu já tenho contato. E não tinha nada, não conhecia ninguém. Eu só sei, ô Marco, que foi traumático, sabe? Foi traumático assim ao extremo. Porque eu, saindo da Baixada, porque, por exemplo, Rio de Janeiro, capital, é um pouco longe da Baixada Fluminense. É como se fosse... É como se fosse Alfenas, Areado, Feriado. de distância. Então eu saí da Baixada, fui direto para o Rio de Janeiro, né? E aí eu me lembro que nessa estrada que se chama Linha Vermelha, que é uma das mais perigosas que tem no Rio de Janeiro, Alvo de notícias cotidianamente. o tempo todo, eu me lembro que nessa história toda, eu atravessando a Linha Vermelha,
do lado da linha vermelha tem um famoso aeroporto Galeão, o aeroporto internacional Galeão. E quando eu estava andando, pilotando o carro, dirigindo o carro, descia um avião. O avião ele desce paralelo à pista. E aquilo para mim foi uma coisa do outro mundo, ver aquilo, cara. Eu nunca tinha visto um avião na minha vida, eu não sabia a dimensão do avião. E quando pequeno, meu pai deu um avião velhinho para mim, que era do meu vizinho, que tinha se mudado de São Paulo. O vizinho tinha mais condição. E esse vizinho, moleque, cansou desse brinquedo, meu pai foi lá e comprou. Eu não lembro se comprou, se ganhou. Só sei que meu pai me deu esse avião que era do moleque. Eu acho que ele negociou com o pai do moleque lá. Eu não sei lá o que foi que aconteceu. Meu pai falou, peguei o avião ali do fulano de tal, não lembro fulano de tal, quem que era. Mas tomei esse avião, ele subia, ele cantava, ele estendia as luzinhas. Era uma coisa de louco, esse avião. E eu também quis ser piloto de avião. Olha quantas inserções no meio de tantas histórias, né? Eu, na minha adolescência, eu fiz prova para Epicar 2 vezes, não passei, porque eu queria ser piloto de caça. Então, até hoje, às vezes, quando eu quero refletir, eu vou na Baía de Guanabara, no aeroporto que se chama Santos Dumont, ver os aviões decolarem, chegar e tal, que lá é emocionante, do pôr do sol, é uma coisa incrível. Então eu vi esse avião descer, e eu aqui na pista, eu olhava para o avião, olhava para a pista, olhava para o avião, olhava para a pista, o peão pisando, e daqui a pouco eu bati no carro da frente. Mas a sorte que tinha trânsito, não estava rápido, quebrou o para-choque, o cara da frente desceu, queria me bater, queria me pegar. Eu falei assim, meu amigo, me deu uma vertigem aqui, eu não vi, me desculpe. Eu olhei, tinha uma bola de engate rápido no carro dele, não quebrou, não fez nada. Ele olhou para mim, carioca como é, e falou, você que se fudeu. Voltou no carro dele e foi embora. Essa foi a primeira parte. Chegando no Rio de Janeiro, no Leblon, eu falei, agora eu quero dar um mergulho, né? Vou dar um mergulho e tal. Eu chegando no Leblon, eu deixo o meu carro estacionado, na orla da praia. Quando eu volto, ele tá arrombado, levaram tudo que eu tinha, só não levaram um telefone e um celular. Meu celular e uma carteira que eu coloquei debaixo do assoalho do carro. O resto levaram tudo. Então essa, o Everton, foi a recepção que eu tive no Rio de Janeiro. Bem traumático, como você disse, né? E a parte mais bacana, Bruno, de todo o relato que você fez, da vontade de ser piloto de caça, né? De todas essas vontades, como ator você consegue ser, mesmo que na ficção. Exatamente, assim. E aí, essa saga começou exatamente nesse período. Só que eu fiquei igual barata tonta, sabe? Eu fui na Presidente Vargas, uma das mais importantes do Rio de Janeiro, fica no centro da cidade. E eu chegava naquele país, prédio de um lado, prédio do outro, prédio da TIM, prédio da Vivo, prédio de não sei o quê, prédio da Coca-Cola. É uma imensidão de prédios que você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui? São 4 vias, uma imensidão de carros, gente, ambulância, polícia, e você fica olhando para cima e você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Que país é esse? E aí eu perguntei para um cara antes de atravessar a rua, e lá no final dessa avenida fica a Candelária, né? Uma famosa igreja que teve a catedral, chacina. Né? Hã? A catedral de Candelária, né? Da Candelária. Isso, que teve a chacina aquela vez. Eu perguntei pro cara, aquela famosa chacina que teve aquela vez, ele falou assim, positivo, e foi embora. Eu falei, caraca, os cariocas são secos assim mesmo, né? E hoje a gente falou da Candelária, eu tava com o Souza no carro, vai ter só uma informação no meio do nosso podcast, vai ter uma ordenação episcopal aqui em Guaxupé, a pedido do Dom Orani Tempesta. E o Papa autorizou, e o padre é da diocese de Guaxupé. Então a gente estava falando, né, aí o Souza estava contando das histórias, né, o Souza também fez teatro, estava contando das histórias, aí ele falou, não, eu conheço sim a Candelária e tudo mais, né, mas só para dar um adendo no meio O Souza que ele não é o Souza Filho. É o Zé Broinha. É o Zé Broinha, o Zé Broinha, ator como você. Sim, sou apaixonado nele, me recebeu muito bem aí em Alfenas, às vezes que eu tive aí, a gente se encontrou no Pinheirinho, tem foto com ele que a gente tirou no Pinheirinho, eu tava andando de bike e tal,
Pô, Zé Broinha, o Souza é um cara incrível. Ele é E aí, mesmo. eu fui recebido à base de a lá carioca mesmo, a lá Rio de Janeiro. E aí eu ficava indo pro Rio e voltava pra Baixada. Rio, Baixada. Eu falei, gente, eu pedi demissão do meu emprego. Eu falei pra minha namorada que eu ia arrumar um esquema pra gente poder vir. Eu ia trabalhar como ator, ia estudar, não sei o que, não sei o que lá. Agora eu tenho que dar um jeito de conseguir isso. Já tava todo mundo acreditando que já tava tudo muito encaixado pra mim, sabe? E aí eu falei assim, mas como que eu vou conseguir? Aí eu dormi vários dias, várias noites no meu carro, né? E aí numa dessas eu falei assim, eu num posto de gasolina, vendo uns cariocas conversarem, os cariocas falam muita porra, muita caralho. Só que isso é vírgula, entendeu? Isso não é palavrão, é vírgula. Porra, caralho, é vírgula. Vírgula pro carioca. E aí eu no posto de gasolina, sentado assim, eu fui ver se eu conseguia tomar um banho, né, nesse posto de gasolina. Os cariocas conversando me deu muito medo, porque eles xingavam muito, eles são muito sabe, muito agressivos, mas é Expressivos, o né, jeito na de maneira de falar. falar. Mas assim, é o jeito de falar do carioca. E aí eu vi a novela, eu falei assim, eu vi a novela assim no posto, eu falei, vou estar ali. Eu vou estar naquela novela, eu vou estar ali. Com certeza eu vou estar ali. E aí os dias clareando e tal, tudo mais, eu falei assim, eu vou arrumar um emprego. Aí fiz lá um currículo, no Lan House da vida aí, imprimi e foi distribuir. E nada aconteceu, nada aconteceu. E aí um dia, para resumir essa parte, eu isso era 4 da tarde, eu estava na Dutra, num posto de gasolina, abastecendo, na Baixada Fluminense. E sem saber para onde ir. Não sabia para onde ir, não sabia o que eu fazia. Eu falei assim, quer saber, cara? Eu vou fincar o pé lá para Ribeirão Preto, na casa da minha irmã. Vou fazer uma dupla sertaneja com meu sobrinho, que também é músico. Ai, que doideira, cara. É muita doideira. Tem alguém me ligando aqui, cara. Perfeito, pode, tem problema não. A gente aguarda. Que história, hein, cara? Não, Nossa, é que- superação não é fácil de jeito nenhum. De forma alguma. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que voltou, hein? Voltou. Eu só tô vendo aqui a. Agora você clica aqui pra voltar na tela Deixa eu só inteira. colocar na tela Os 3 inteira. pontinhos. Deixa eu colocar aqui só um minutinho, Bruno. Ótimo, beleza. Aqui. Não. Aí, cadê? Sai da tela, abrir picture. Vamos alterar o layout, Só um minutinho que eu só alterar o layout aqui, mais informações. Isso aqui. É que o Ronaldo tava aqui, agora alterar layout. Destaque. Ok? Isso. Perfeito. Ô, E Bruno, você- mas que história, hein? Que história, viu? É uma resenha, né? Muito. É uma resenha, uma superação também. Porque É uma resenha, é uma se resenha. a gente escutar tudo, se a gente acreditar tudo que a gente ouve falar do Rio de Janeiro, a gente não passa nem perto. Exatamente. Na verdade, a gente só escuta coisas ruins, né? Mas eu tive a oportunidade de 2 vezes estar no Rio de Janeiro. É uma cidade realmente maravilhosa, né? Incrível. Problemas todas grandes cidades têm, mas é uma cidade realmente maravilhosa. É incrível. E nesse dia, Omar, continuando nesse processo, eu tava perdido dentro do meu carro, morando no meu carro, falando para todo mundo que tinha dado certo, que tava legal, que tava encaminhado. Você acreditou mesmo. Exatamente. E aí eu lembro como se fosse hoje, 4 horas da tarde, o sol descendo na Avenida Dutra, que liga Rio-São Paulo. Veio esse pensamento na minha cabeça, você quer saber? Eu vou para Ribeirão Preto, lá para casa da minha irmã, fazer uma dupla sertaneja com meu sobrinho, que ele é músico, o Alex Juninho. Cantou muito na igreja. Você deve conhecer ele, Marco. Alex, provavelmente se eu ver uma foto dele, com certeza vou me lembrar. Cantou muito na igreja, fez muita coisa. Hoje ele tem uma família linda, tal, tá construindo a vida dele também. Mas você vê que quando você tá confuso, perdido, mas você tem uma vontade grande, você fala assim, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Vê a cabeça, eu fui. Eu saí 4 horas da tarde do Rio de Janeiro, cheguei 4 da manhã em Ribeirão Preto. Era pedágio que não acabava mais,
Era para completar, o telefone acabou bateria, o computador acabou bateria, tudo acabou bateria. E eu fui só na intuição, perguntando pra galera, tal, quem encontrava na rua, posto de gasolina, Polícia Federal e tudo mais. Bati na porta da casa da minha irmã. Falei, o que você tá fazendo aqui, Bruno? 4 da manhã? Falei, eu vim fazer um curso aqui, eu vou ficar aqui na tua casa. Eu não queria falar pra ninguém que eu tava com medo do Rio de Janeiro e tudo mais e tal. Você já tinha aprendido a malandragem do Rio de Janeiro. Não, na verdade eu tava Tô com medo, brincando, cara. assim, ainda deu você contar, de você não falar, né, que você tava com medo e tudo mais. Eu tava com medo que eu tinha perdido. Eu pedi conta, cara. Eu tava ganhando bem, sabe? Eu perdi conta, eu pedi conta, eu tava brigado com a minha namorada na altura, né? Tudo porque eu queria ir embora. Eu queria descobrir, eu queria desbravar. Eu tava com medo de falar pra eles que eu tava, na verdade, louco, fracassei, não sabia o que eu tava fazendo e tudo Essa mais. palavra é forte, né? Fracassei. Eu acho que é ela que traz um temor É, maior em relação a exatamente. esse Então, processo seu. eu falei pra minha irmã, meu irmão, eu vou fazer um curso aí na cidade, deixa eu ficar um tempo aí na tua casa e tal. Aí eu me lembro que eu fiquei 6 meses. Então, assim, tem períodos da vida da gente, de tudo isso que eu vivenciei nesse período de sair de Alfenas, descobrir quem eu sou, descobrir meu propósito, descobrir, enfim, o que eu queria, o que eu não queria, foi muito traumático, porque várias dúvidas surgiram, várias incertezas surgiram, perdi totalmente, literalmente. Imagina, você descobre que você quer fazer alguma coisa, mas não descobre como, quem procurar, ao que fazer. Então eu fiquei nesse ping-pong, fui para Ribeirão Preto, fiquei lá 6 meses, comecei a trabalhar de garçom, comecei a vender apartamento na planta também, e eu descobri uma escola lá que se chamava, eu não sei, eu não lembro o nome da escola, mas é do Marcos Caruso, um grande ator brasileiro, e eu fiz algumas coisas ali também de teatro. Então assim, eu ficava lá, trabalhei de garçom, comecei a mexer com venda de apartamento na planta, não vendi nenhum, não ganhei nada de dinheiro no apartamento na planta. Mas teve Mas eu intenção. tava ali tentando, sabe? E conversava muito com a minha irmã Simone, ela me dava muito conselho, a gente sempre trocou muita ideia. A Simone também é igual a mim, ela é inquieta. E aí chegou um dia, isso era um domingo, nós fomos na igreja, Simone é muito religiosa, muito, não sei se é religião a palavra, mas ela tem muita fé, ela tem muita fé. E aí chegou um dia que ela me chamou para ir na igreja, no domingo, nós fomos na missa, eu, ela e o meu sobrinho, e eu me lembro de ter ajoelhado ali dentro da igreja e falar assim, meu Deus do céu, me dá uma direção, me dá uma luz, que eu estava já perdido. 6 meses que eu ia para Alfenas, via minha namorada, brigava com ela, voltava para Minas, via minha família, quer dizer, voltava para Ribeirão, ia para Minas, para Ribeirão, e eu 6 meses sem encontrar, assim, traumático, muito traumático, muito difícil. E aí nesse domingo eu tive uma revelação, sabe, que eu pedi para Deus, por isso que às vezes você tem que tomar cuidado com o que você pede, porque pode se concretizar, né? Então, toma cuidado com aquilo que a gente pede, porque pode se tornar verdade. Eu pedi, me dá uma luz. E foi isso que aconteceu. Eu voltei para casa, junto com a Simone, meu sobrinho. Meu sobrinho, na altura, ele estava tendo alguns problemas com droga e tudo mais, meio rebelde. Mais uma vez, né? O jovem perdido, o jovem sem direcionamento, o jovem sem ter uma possibilidade. E aí chegamos, começamos a ver alguma televisão, alguma coisa, sentamos todo mundo na sala, meu cunhado, a minha outra sobrinha, o meu sobrinho e a minha irmã conversando, tudo mais, tal. Daqui a pouco meu sobrinho chega maluco, brigando com a minha irmã. E ele começa a xingar, e ele me respeitava e me respeita até hoje, né? Eu sou uma referência para ele, mas nesse dia ele pirou o cabeção e me xingou também. Nesse dia que ele me xingou, eu fiquei muito nervoso. E eu ia para dar uma surra nele, a palavra é essa, não tem outra. Eu ia dar um pega nele. E a minha irmã, não sei de onde ela tirou essa força, ela fez assim, não vai, bro. E nesse que não vai, eu caí sentado no sofá e a realidade caiu. E o direcionamento que eu tinha pedido para Deus apareceu ali naquele momento.
Eu falei assim, não tem outra, não tem outra. Eu tenho fé, viu, ô Everton? E aí, Eu tenho quando muita você fé. fala direcionamento, qual foi esse direcionamento nesse momento? O direcionamento foi aquilo que você pediu, eu tô te falando agora. Vai embora para Alfenas. O teu caminho acabou aqui. E aí foi isso que eu fiz. O direcionamento foi esse. Aquilo que eu tinha pedido lá na igreja, ajoelhado, pedindo para Deus me dar um direcionamento que eu estava perdido, foi esse. A briga com meu sobrinho, com a minha irmã, e aquilo gerou um estresse que eu falei, chega, não tem como ficar mais aqui. E eu vou voltar para Minas. Eu peguei, simplesmente eu fiz assim, Simone, eu preciso ir embora. Eu pedi um direcionamento para Deus e ele me deu essa situação que aconteceu aqui, foi o direcionamento que ele me deu. E por um acaso, o Everton e Marco, e a galera que está nos assistindo aqui, obrigado pela paciência de me ouvir, hein? Toda a história, eu acho esse mundo da história é interessante, porque a sua vida acaba inspirando outras pessoas. Isso que é interessante. E principalmente de não desistir. Né? Exatamente. Principalmente de não desistir. E depois eu vou voltar nesse projeto que eu estou fazendo agora, mas eu cheguei numa... Depois que eu comecei a fazer a série Reis, eu comecei a ler a Bíblia. Eu li como forma de pedagogia, para Reis da TV entender. Record. Não porque eu ouvi alguém falar, não porque eu vi a igreja falar, não porque eu vi a música falar, não, mas é porque eu quero entender. Eu comecei a estudar. E há 2 dias atrás eu cheguei na passagem de Sansão. Em Sansão, quando ele está lá para visitar uma mulher que ele se apaixone, que ele quer casar e tudo mais, ele encontra um leão, o Espírito Santo, um anjo baixa nele, ele mata esse leão. E quando ele volta, ele encontra esse leão com um favo de mel na boca. E ele faz um enigma, se chama o Enigma de Sansão, né? Não sei se vocês conhecem esse enigma, mas é muito interessante. Não, não conheço. Esse enigma eu não Esse conheço. enigma de Sansão, ele falou pra galera ali, que era do lado dos filisteus, ele falou assim, se vocês resolver esse enigma, eu vou dar para vocês 30 mudas de roupa e 30 roupas de festa, alguma coisa assim. E aí a galera fica doida que não descobre, que não resolve o enigma, mas o enigma é, do que come saiu comida, do que era forte saiu doçura. Eita, nós resolve essa aí, ô Everton? Tô pensando aqui. É o favo de mel? É um Porque tava favo de na mel. porque tava na boca do leão. Então, assim, é exatamente isso que você falou, em síntese. Mas a ideia é, daquilo que era forte saiu doçura, daquilo que come saiu comida. Resumidamente, é assim, de tudo que acontece na sua vida, você pode tirar alguma coisa de bom daquilo. Sempre. Concordo. Aí a gente descobre de onde vem aquilo. Faça do limão limonada. Sim, Entende? Não é do que fizeram com você, é o que você vai fazer do que fizeram com você. com certeza. Isso está na filosofia, isso está na sociologia, isso está na pedagogia, isso está na Bíblia, que eu descobri porque eu estou indo buscar. Então, isso foi muito forte. Eu falei assim, bom, nesse momento, o que aconteceu aqui foi tão importante, foi o direcionamento que Deus me deu, então eu preciso meter o pé, igual falo os cariocas, e eu vou embora para Minas. Cheguei em Minas, não avisei ninguém, cheguei lá de madrugada, saí já era noite, né, depois da missa de Ribeirão Preto, cheguei à noite lá em casa, peguei meu carro, uma meia dúzia de roupa que eu tinha só e fui embora. Cheguei lá, avisei minha namorada e tal, minha namorada no outro dia já tinha uma loucura, sabe, falando pra ela, e eu não julgo ela não. Muita gente falou pra ela que eu não tinha futuro, muita gente falou pra ela que eu tava indeciso, Os porque conhecia a apontamentos, minha... né? Oi? Os apontamentos, né? Os vários dedos que são apontados. Exatamente, mas quando você aponta 1, 3 Três tá estão apontando pra virados você. pra Exatamente. É onde que a gente se condena. Exatamente, então assim, eu não julgo ela, porque naquele momento eu também estava perdido, também não conseguiria dar segurança para ela, e julguem como quiserem, sabe? Foi isso que aconteceu naquele momento. E aí muita gente falando que eu não tinha futuro, que eu não tinha possibilidade, que não conhecia minha fama no Pinheirinho, né? E tudo isso foi se desconstruindo depois do karatê, depois da faculdade, depois do trabalhar, do teatro e tal. Eu fui reconstruindo essa imagem que até então
antes do karatê era muito ruim. Era tido como um jovem perdido, chafurdado no mundo das drogas, essa é a realidade minha. E que cada vez eu tenho mais consciência de que eu não posso omitir nada daquilo que eu vivenciei, porque eu tenho certeza, igual vocês falaram, isso vai servir de inspiração para muita gente. Com E faz certeza. parte da sua história, né? A história não tem que Exatamente. ser escondida, até mesmo por onde você chegou. Exatamente, eu tenho consciência disso hoje, de que eu sou referência, de que eu sou inspiração para muita gente. Então, assim, cheguei em Minas, a gente separou, ela, né, me meteu o pé na bunda, eu entrei com a bunda, ela com o pé. E eu fiquei muito ruim nesse período, mas eu tentei me reerguer, tentei me reestruturar, e aí eu mudei a página. Mudei a página, virei a página, principalmente da separação que eu tive. E aí fui trabalhar com trator de novo. Encontrei um outro emprego em outra empresa de trator, que foi a Case. Aqui em Alfenas. Em Alfenas, a Case, aí Alfenas. fica no trevo da cidade. No trevo da cidade. E aí comecei a trabalhar de novo, em paralelo com isso, eu comecei a fazer teatro de novo e tal. Mas eu pensei assim, Rio de Janeiro não vai me vencer, eu vou vencer Rio de Janeiro, eu vou me estruturar, eu vou me organizar e vou voltar para a cidade maravilhosa e vou conquistar ela. Quanto tempo depois você voltou? Um ano eu ano fiquei em depois. Alfenas me estruturando, me organizando, me reeducando, preparando, organizando mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Você tinha um foco. Você trabalhou para isso arduamente. Total. Você queria chegar nisso. Total. E aí, Marco, eu voltei para o Rio de Janeiro, chegou um período, eu fiz uma cagada na Case, eu emiti uma nota de, eu acho que de 1 milhão e lá vai pedrada. Essa nota era para emitir no valor de 100 e poucos mil, eu emiti no valor de 1 milhão e lá vai pedrada. Eu errei, um erro meu. E aí, por conta disso, eu fui mandado embora, entende? Mas, no momento que eu fui mandado embora, aquilo foi também mais um direcionamento, mais uma luz, que para mim se acendeu naquele momento. Falei, agora eu vou partir de novo, tchau. Vou pegar meu dinheiro, meu carrinho, meu Fiat Uno ainda estava comigo. O para-choque já estava arrumado. Já estava tudo certinho, já estava tudo reformado. Peguei meu Fiat Uno de novo e caí na estrada, Marco. E desse momento eu tô até hoje. No Rio de Isso é Janeiro. muito bom. Você sabe por Essa que foi assim, foi um pedacinho da história até eu chegar e tá aí até hoje nesse Rio E de seu Janeiro. primeiro grande trabalho foi no Rio de Janeiro, obviamente. E você se lembra de É. qual foi esse trabalho? Olha, eu me lembro que eu cheguei aqui, fui fazer figuração porque eu não encontrei ninguém para me dar uma porta, sabe? Sim, figuração. Fui fazer figuração, mas eu estava lá com um propósito muito sério. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falei assim, eu já encontrei uma kitnet, eu atravessei o Rio de Janeiro para encontrar essa kitnet, que fica no Recreio, ficava no Recreio. Encontrei, já acertei tudo certinho, casa já está certo, aonde ficar já está certo. Eu tinha o dinheiro que eu tinha pegado e que ia pegar aí algumas parcelas, né? Que eu tinha sido mandado embora da Case. Porque já está tudo certinho. Agora eu vou voltar em Minas, vou avisar para minha mãe, vou avisar para minha família, tá tudo certo. E vou pegar algumas coisinhas que eu tenho e vou voltar, vou curtir um pouquinho mais minha família e depois eu volto de vez para o Rio de Janeiro. Foi isso que eu fiz. Mas antes de ir embora, nisso que eu já tinha arrumado casa, já tinha arrumado tudo, tá tudo certinho, eu falei, vou dar uma passada na Globo, que é para conhecer lá, né? Ver como é que é aquele negócio. E eu dei uma passada na Globo, fui, enfim, tentando entender onde era, tal. Eu cheguei lá na portaria da Globo, tinha um segurança 3 metros de altura, um brucutu desse tamanho. E aí, Everton, eu perguntei para ele, a minha inocência, né? Falei assim para meu amigo, tudo bem, eu sou fulano de tal, sou mineiro, tô chegando no Rio de Janeiro, como é que eu faço para poder conhecer? Eu quero conhecer aí dentro. Aí de Projac, ele olhou para mim assim, de baixo para cima, né? E falou assim, meu amigo, você é doido? A única possibilidade de você entrar aqui é ou você é ator ou você é funcionário. Em qual das condições você se enquadra? Eu falei, nenhuma, então você não vai entrar, ué. Eu falei assim, fela da mãe, cara.
Mais um não na minha cara, mas eu não me dei por vencido. Eu saí, fui em outra portaria, conheci uma galera e tal. Aí eles me indicaram a figuração, eu comecei, mandei foto, mandei, não sei o que, né? Conheci a galera que contratava. Fui para Minas, mandei foto, tá tudo certinho. Daqui a pouco eles pá, me ligam. Ó, amanhã tem uma gravação, você pode? Peguei meu carro e parti. Nossa. Peguei meu carro e parti, vim pro Rio de Janeiro, tô até hoje. Só que eu tava lá, aprendi demais, conheci muita gente. Eu fiquei muito assustado, muito porque é um outro universo, né, Everton, ô Marco? Exatamente. E É um pelo que outro você está universo. contando para nós, esse novo universo que você vive já aí há quase 10 anos, pelo que você contou para nós, não é isso? Isso. Começou então pela figuração. Nós podemos dizer que a figuração, de certa forma, não pelo. Óbvio, você teve seu talento, desenvolveu aqui em Alfenas, trabalhou, fez a escola lá em Ribeirão Preto, como você acabou de dizer, do Caruso, se aprimorou. E aí você teve essa oportunidade de fazer figuração. Figuração, você diria que foi o momento que outros profissionais puderam ver um pouco do seu talento e aí sim despertar e abrir portas para que você pudesse realmente ter um papel mais significativo? Exato. Eu conheci muita gente boa na figuração. Se você tá lá com um propósito sério, sabe? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu fui figuração. Bruno Gagliasso foi figurante. Juliana Paz foi figurante. Brad Pitt foi figurante. Um monte Jack de gente que você Chan possa imaginar. foi figurante. O Jack Chan, né, o ator lá, o chinês no filmes do Bruce Lee, ele foi figurante. Muita gente, muita gente, Se a gente for muita partir gente. pro cenário internacional. Então, assim, exatamente. Então, assim, eu caí lá dentro e conheci muita gente interessante. Se você tá lá com um propósito, em qualquer lugar que você tiver, você tá com um propósito sério, querendo aprender, com humildade para poder aprender, querer, curioso, tal, você queira, né? Você conhece pessoas legais. Eu conheci muito pilantra, que inclusive me passou a perna, eu tive que investir, perdi dinheiro, mas eu conheci muita gente legal. E uma das pessoas legais que eu conheci me apresentou um Centro de Artes do Terreirão, que é uma ONG que fazia muitos movimentos artísticos, tipo o Anselmo com a oficina de teatro Evoé, só que uma escala gigantesca, era apadrinhada pelo Chico Buarque, patrocinado pela Petrobras, e lá tinha uma oficina de teatro que eu comecei a fazer teatro e, em paralelo, fazia os trabalhinhos aí como figurante. Chega um momento que eu parei de fazer figuração, porque eu entendi que aquilo ali não era o caminho, e comecei a fazer teatro. E aí eu fui descobrir o que é ser profissional, o que é viver a engrenagem do business cultural do Brasil. Aí eu fui entender o que os profissionais dessa área pensam, como eles vivem, como eles sentem, como eles respiram, como eles ganham, como eles se portam e por aí vai. E chegou um momento onde, para mim, tudo era muito novo, muita brincadeira e tal. Chegou um momento que fazendo essa peça com a Juliana Medella, uma grande atriz, bailarina, diretora, pessoa incrível. Tá fazendo uma peça agora, inclusive, com o Otton Bastos, que hoje é considerado o primeiro ator brasileiro. Chegou um momento que a gente ia muito para espaço, para eventos, para peça, para show, para conhecer, para respirar, né? Se eu estou fazendo direito, eu tenho que respirar direito. Se eu estou trabalhando com agronomia, eu tenho que respirar agronomia. Eu tenho que ir nos eventos, eu tenho que ir nas feiras, eu tenho que conversar com o produtor, eu tenho que conversar com todo mundo. Se eu estou fazendo jornalismo, eu tenho que respirar jornalismo. Com Eu tenho que certeza. conversar com outros jornalistas, eu tenho que ir em eventos de jornalismo, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo em relação à minha profissão. E a gente ia muito nesse jornal, quer dizer, nesses eventos. Sim. E aí, num desses, tinha uma grande amiga, que é a Giovana, que estava aqui no Rio de Janeiro. Giovana foi uma pessoa, assim, importantíssima. Giovana, ela trabalha na Alzira Velano, ela é enfermeira. Vocês devem conhecer ela. Talvez por nome a gente não recorde, porque são muitos profissionais, mas às Sim, vezes fisionomia, com certeza. sim. E a Giovana foi uma pessoa, assim, muito importante, porque ela me deu muito apoio quando eu fazia peças aí em Alfenas. E nós nos tornamos muito amigos. E ela vinha para o Rio, ficava aqui no meu kitnet, a gente dormia assim, apertadinho, sabe? Ela dormia no chão, às vezes eu dormia no chão, às vezes ela dormia. A gente saía para beber umas cachaças, a gente se curtia pra caramba. E aí, nesse processo todo, a Giovana foi uma pessoa incrível na minha vida. E a gente foi assistir uma peça, a Giovana estava aqui, e eu cheguei atrasado na peça.
A Juliana Medella, por isso que às vezes mais vale aquele que me critica porque me corrige do aquele que me elogia porque me corrompe. Essa palavra é incrível, né, velho? Essa frase é incrível. Excelente. A Juliana chegou assim e falou assim pra mim, olha só, depois do espetáculo e tal, blá, 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 ela falou assim, olha só, se você quiser ser profissional dessa área, começa a levar a sério, porque o que você fez hoje não pode repetir em nenhum momento. Você gostaria que alguém chegasse atrasado, que alguém deixasse o telefone, que alguém te atrapalhasse enquanto você está em cena? Não. Então comece a levar a sério. Aqui foi um choque, ela me descascou, foi um choque de realidade, todo o processo com ela, né? E dali então eu comecei a falar assim, bom, peraí, então se eu quero viver disso, uma coisa foi ter feito algumas peças, alguns movimentos em Alfenas. Eu não precisava ganhar dinheiro. Outra coisa é eu precisar, eu viver, eu respirar e preciso pagar as contas. Ninguém paga minhas contas, ninguém me dá R$ 1 porque, por um acaso, minha família não pode me ajudar. Não tem condição de me ajudar. Então, ou você é profissional, ou você está fora do mercado, ou você está fora do jogo. Ou você encara isso profissionalmente, ou você está fora. Aquilo foi um choque de realidade para mim, todo o processo, né? Foi um choque atrás do outro. E eu comecei a fazer aquilo com muito afinco, com muita emoção, com muita vontade. Então, eu comecei nessa altura, inclusive, ser referência para os meus outros parceiros de cena, sabe? E fizemos uma peça, rodamos uma peça aqui no Rio de Janeiro todo. Apresentamos nos grandes espetáculos, nos grandes teatros do Rio de Janeiro. E, inclusive, para o Chico Buarque, para Maria de Severo, que a gente teve a oportunidade de apresentar para eles e ter eles na plateia, sabe? Então, assim, através disso, Everton, foi surgindo as oportunidades. Eu fui agarrando com unhas e dentes, sabe? Cada oportunidade que se abria, eu não perdia tempo. Eu tava ali de corpo e alma. E o negócio foi acontecendo, entendeu? Estar de corpo e alma, e aí nessa trajetória aí nós temos aí filmes, séries, novelas, curtas, publicidade, peças teatrais, atuou como a dublê, né? E tudo aí, né? E, Tem Netflix, Amazon Prime, Globo, Record. Esse é um universo que, para todos nós que estamos aqui no interior, é algo muito mágico. E para você que vivencia tudo isso, é realmente uma magia? você demora para cair na real, né? Que na verdade é uma magia até hoje. Ontem, por exemplo, eu estava com os diretores da Globo, eu estava com os chefões da Globo, debatendo sobre cenas que iam ser feitas, desenvolvendo, pesquisando, estudando, debatendo. Então, quando que eu saí do Pinheirinho, um menino desacreditado, eu brinco que é o frentista que quer ser artista. Até rima. Frentista que quer ser artista. O Ah, isso ex-frentista isso aí é o título do seu livro, hein? não, assim, isso pode ser um outro livro. Eu tenho já umas ideias de uns 20 livros que eu estou escrevendo, mas eu estou aqui já no meio do primeiro. A gente sempre começa no primeiro. O primeiro se chama de Figurante a Dublê. E eu falo muito sobre essa época da figuração, de como que a figuração é, do profissional figurante, né? Mas eu também eu faço um paralelo sobre o figurante da vida. Eu fui figurante durante muitos anos da minha vida. Ô, Sabe? Bruno, Eu fui figurante durante muitos anos da minha vida. Eu chegava ali, ficava na sombra, tal, não fazia muita coisa, eu ficava só passando de um lado para o outro, comendo, excrementando e mais nada. Eu fui É, figurante durante muitos anos da e vida. hoje E tem tem. gente. Oi? E hoje tem aí no currículo, né? As séries Desalma, Reis. Temos Exatamente. aí os filmes, né? Kardec, Eulália, De Pernas por Ar 3, Uhum. curtas, né? Cadeia Alimentar, Salve. Ou seja, a gente observa que seu currículo ele é bem vasto, já com várias participações como ator. De toda essa sua trajetória até o presente, qual desses filmes, séries ou novelas que mais te marcaram? Que entre as novelas a gente pode ver aqui Totalmente Demais, Deus Salve o Rei, Travessia e Elas por Elas.
Não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Esses são Tem só mais. algumas, né? São só algumas. Tem bastante. Inclusive, eu ganhei um Emmy. Eu fiz parte de uma novela que se chama Órfãos da Terra e ganhamos um Emmy. Melhor novela aí internacional, entendeu? Então, desses seus trabalhos, o que ficou mais na sua memória até o presente? É difícil você responder isso porque cada uma pegou num calo, sabe? Cada um pegou numa dificuldade, cada um pegou de um jeito. Então, dentro dessa pergunta, qual que foi o mais desafiador? Isso. O mais desafiador, eu acho que cada um teve a sua dificuldade, teve a sua particularidade. Mas tem uma cena especial que eu fiz em Travessia, que essa cena eu literalmente quase morri, né? Era uma cena perigosa, né, de moto. E eu tava vindo de uma bateria muito grande, né, de trabalhos. Eu tava saindo de um para ir para outro e tal, tal. O negócio tava muito frenético. E a gente tava já ensaiando. Era uma cena que o Tom Cruise fez num filme dele e que aqui queria ser replicado na novela Travessia. Então, os caras da Globo são muito competentes, têm muito dinheiro. Então, nesse processo, a gente ensaiou 3 meses. Eles estavam construindo uma máquina acoplada numa moto, que essa máquina batia, ela levantava, ela simulava que batia num carro. Então, era um negócio absurdamente, foi muito caro. Então, eles queriam mostrar que aquilo dava certo. Então, tinha assim umas 300 pessoas, inclusive os chefões, né, os donos da Globo, no set de gravação. Então, todo mundo querendo saber se aquela engenhoca ia funcionar, e quem estava lá como o cara que ia experimentar tudo aquilo era eu. É. Então, antes de entrar em cena, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu tive um ataque cardíaco, quase ataque cardíaco, né? Acredito eu que naquele momento foi uma crise de ansiedade. Aquilo me tomou de um jeito que eu tive que recorrer aos treinamentos, à respiração, a me acalmar. Mas mesmo assim, eu fiz a cena, mas eu fiz a cena muito ruim. Então esse trabalho em Travessia foi uma das coisas que me marcou. Mas muito mesmo. Agora, o filme Eulália foi um lugar especial porque foi o meu primeiro protagonista, né? Exato. Então foi o primeiro filme que você fala assim, nossa, sou protagonista desse filme, né? E o que é ser protagonista pra você? Ser protagonista é entender, acima de tudo, a tua história e saber contar ela para que ela chegue até o outro e o outro consiga se inspirar. Agora, você falou de protagonismo, eu acredito que uma novela, né, que me marcou assim absurdamente foi Reis, não, Jesus. A novela Jesus, que eu fiz um surdo gago, que recebeu um milagre de Jesus. E essa cena, assim, foi assim... Fazer essa cena foi um processo transcendental, sabe? Porque nós fizemos uma vez só. Às vezes você faz várias vezes uma mesma cena. E a cena era minha, sabe? Tinha vários atores conceituados naquele núcleo. Só que a cena era minha. Eu estava ali como em Travessia. Eu estava ali, eu era o centro das atenções, onde tudo estava sendo feito para mim, que estava recebendo o milagre. E aí, tudo aconteceu de uma forma mágica, né? Que eu nem vi. A hora que eles falaram, corta, vai fazer de novo? Não, não, já, pô, incrível, parabéns, parabéns. E essa cena tem aí também na internet. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Na verdade, eu mandei para Raíssa todo o material. Rayana. Rayana, nossa produtora. Rayana. Quiser ilustrar isso aí, é legal também. Muito bom. E aí, depois desse trabalho, eu recebi muito feedback, inclusive de um amigo que sofria de ansiedade. Ele falou, pô, Bruno, na hora que eu vi essa cena, meu irmão, eu senti uma paz tão grande. Obrigado por você ter feito esse trabalho e ele ter me tocado, entende? E aí foram acontecendo um trabalho atrás do outro. Só que, se me permite, o Everton e Marco, e todo mundo que nos assiste aqui,
O projeto que mais me emocionou e que eu acho que ele é o principal é quando no meu chalé cultural eu fiz um projeto para as crianças da comunidade. E esse projeto eu vi as crianças, o poder que o teatro, as técnicas, né, do teatro tem de transformar as vidas das pessoas. O poder que aquelas crianças ali, enquanto elas estavam ali, o quanto era mágico, sabe? Você brincar com elas, você tratar com elas, você dar uma perspectiva para elas. Eu acredito que foi uma das fichas que caiu na minha mente, viu, Everton? Sim. Foi descobrir que eu não posso ser só um ator que é chamado para interpretar um papel. Eu tenho que ser um ator que domine a minha história, principalmente, e é isso que eu estou falando aqui com vocês, que eu conheça a minha história, que eu conte a minha história, que eu, enfim, se ela é chata, se ela é monótona, aí já é o julgamento dos outros. A gente faz o nosso e deixa que os outros julguem, que os outros avaliem e tirem as suas conclusões. Então eu não posso ser um ator que só fico sendo chamado, eu tenho que ser um ator criativo, eu tenho que ser alguém que cria. Então esse livro que eu estou escrevendo, inclusive, ele faz parte da minha vida. Ele faz parte da minha biografia e é exatamente isso, eu estou fazendo um paralelo. A pessoa que é figurante, a pessoa que é dublê dos outros. Dublê de Exato. marido, é o famoso aí, né? Tem até música, dublê de marido. E, e essa era a nossa ideia mesmo. Quando nós, com a nossa produtora, pensamos primeiramente numa reportagem com você e isso se tornou um podcast, foi justamente para contar isso, um pouco dessa trajetória de Bruno Breves, né? O frentista que virou artista e que ainda certamente galgará muitos degraus nessa profissão. E nós aqui em Alfena certamente estaremos aqui para aplaudi-lo. Mas você não nos disse hoje qual é o papel que você está desenvolvendo, ou melhor, qual o trabalho que você tem desenvolvido neste momento. Eu tenho, eu tenho três, né? Um que acabou agora, que é Reis, e uma novela que eu vou fazer na Globo. Reis me trouxe a curiosidade de entender um universo religioso. Reis, e cada projeto que você faz, ou cada pessoa, por exemplo, que eu vou me relacionar, ou que eu vou fazer uma reunião, ou um podcast, eu quero entender a atmosfera, o ambiente. Eu quero me aprofundar, sabe? Eu não quero ser medíocre, eu quero ser profundo. Eu quero entender o que está acontecendo. Ah, se eu soubesse isso quando eu estava na escola, né? Tudo tem seu tempo, né, Bruno? Eu acho que isso eu carrego comigo. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo, e esse é o seu tempo. É, Esse é o então, seu assim, momento. tem esse projeto em Reis, eu fiz 3 temporadas, as iniciais, e aí voltei para fazer a última, 13ª, que eu faço um dos capitães do rei Asa. Foi o 6º rei de Israel, que foi um reformista que colocou ali os idólatras, tirou a idolatria daquele povo, trouxe de novo os ensinamentos de Deus e tal. E na altura das primeiras temporadas eu fiz o rei Saul, que até tem uma síndrome de Saul, que é muito interessante, que vai de encontro a essa coisa do Sansão, que é Saul, ele recebeu, através do profeta Samuel, uma orientação para ir fazer uma guerra contra o outro povo, e o Samuel falou assim, me espera para a gente poder fazer um sacrifício e oferecer a Deus para ele nos abençoar e tal. Saul, na pressão dos seus homens, não conseguiu ter o discernimento que ele tinha que esperar. A ordem era que ele tinha que esperar Samuel para fazer o sacrifício. Ele cedeu à pressão dos seus homens e ele foi lá, sacrificou, deu a de comer aos seus homens e Deus desagradou de Saul e aconteceu tudo que a história conta sobre Saul, né? Então a síndrome de Saul eu não acredito, eu não tenho confiança em mim e eu facilmente sou manipulado ou sou convencido pelos outros. Eu não confio em quem eu sou, naquilo que eu acredito, naquilo que eu estou, mais uma vez, propondo aí para o universo, né? E ficou marcado muito isso em mim, eu comecei a ler a Bíblia e agora eu, voltando à 13ª, eu intensifico ainda mais os estudos e ensinamentos. Mais uma vez, com viés pedagógico. Eu quero aprender para não ser enganado. Não quero ser enganado, mais por religião,
por ninguém. Eu quero estudar para aprender e aplicar e fazer, e também que o meu trabalho possa chegar até os outros. Agora, para fechar essa parte, o projeto mais intenso que eu estou fazendo, ele se chama a Combebar. Me pergunta por que se chama Combebar. Por que se chama Comebar? Ó, na pandemia foi um momento muito difícil para mim, para todo mundo, né? E eu fiquei zerado de grana. Fui morar de favor com um amigo na Barra da Tijuca. E comecei a ser entregador de hortifruti. Tomei um trabalho de entregador de hortifruti, porque eu não queria nem um pouco arredar o pé ou desistir ou arregar. Não que isso seja arregar. Cada um sabe aquilo que faz, cada um sabe aquilo que quer. E as pessoas que voltaram para suas terras, as pessoas que desistiram ou que no momento deu uma pausa, fizeram as suas escolhas de voltar, ótimo. Naquele momento eu falei assim, eu não vou arregar. Eu peguei Covid pela primeira vez em março de 2020, quase morri. Quase fui para Caixa Prego, literalmente. Fiquei no hospital, tive que ser ator ali, porque senão eles não me atendiam. Saí rastejando no meio do hospital, gritando. E o segurança atrás de mim, médico atrás de mim. E para eles me atenderem, senão eu ia morrer ali. E aí eu peguei Covid e aos poucos eu fui me curando dentro do meu apartamento. E aí o dinheiro foi acabando. Acabando. Aí tive que arrumar esse emprego de entregador de hortifruti e fui morar com um camarada de favor, praticamente, ali na Barra. Então o dinheiro foi acabando. Tinha uma hora que eu não tinha dinheiro para comer, não tinha vergonha de pedir para ele, tinha vergonha de falar com minha família, não queria dar trabalho para minha família, eles já estavam sofrendo demais lá, também com a pandemia. E aí eu descia todo dia, eu já estava estudando muito sobre a internet, eu tinha na altura, um pouco antes, investido uma grana preta em um curso de marketing digital, né? Curso muito caro, mas eu aprendi muito. E aí eu descia todo finalzinho de tarde para dar uma volta ali na orla da praia, né? E numa dessas eu passava assim, tinha uma galera, moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, que nessa hora, por volta de 6, 7 horas da tarde, passava uma galera ali dando quentinha para eles. Aí eu pensei assim, bom, será que eu posso também pegar uma quentinha? Porque eu tô com fome, cara, tem comida e tal, não sei o quê. Aí colei no meio deles ali, eles falaram, pode, pô. Aí eu comecei a pegar a quentinha. Comecei a comer com os caras da rua ali. Aí os caras me viam e falaram, mas você tá morando na rua? Eu falei, pô, velho, eu tô precisando, me ajuda. Aí me davam quentinha e tal. E aí passou-se o tempo, as coisas começaram a melhorar, comecei a voltar, tal, comecei a, enfim, reestruturar. Comecei a ir para a internet, nunca ganhei dinheiro na minha vida igual eu ganhei nesse período que eu comecei a fazer movimentos na internet. Foi assim, na internet. Criação de conteúdo, e que também criei um curso para atores, né? Então, Sim. Gente do mundo inteiro fez curso comigo de atores, né? E até hoje faz. Que é uma das coisas, uma das missões de vida que eu tenho é transmitir um conhecimento. Eu falei assim, bom, peraí, esse conhecimento pode ser também uma fonte de renda. E comecei a cobrar. Porque eu já fazia isso de graça. As pessoas me pediam, pô, como é que você está fazendo isso? O resultado começou a aparecer tanto, Everton, que as pessoas falavam assim, pô, como é que você está fazendo? Como é que você está fazendo? E eu comecei a ensinar. E aí chegou um momento, justamente na pandemia, eu já estava com essa ideia, intensifiquei, fui lá, botei a cara, arrisquei e comecei a ganhar, assim, muito dinheiro mesmo. Muito bom. E aí foi aonde que, um pouco antes, quando cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha acabado essa peça no CAT, eu ganhei uma bolsa de estudo na nova escola de teatro, me formei na nova escola, só não peguei o diploma porque a pandemia veio, e a escola acabou, eu fui lá ajudar o Gabriel, dono da escola, a pintar a escola, foi uma tristeza para entregar a escola. E aí, na pandemia, eu criei o espaço cultural Chalé, o meu chalé cultural que o Marco falou aí. E aí fiz vários projetos. Mas esse projeto Acombebá, tudo isso para chegar nesse projeto Acombebá. Que aí ficou na minha memória essa galera em situação de rua. E em Alfenas, não sei se vocês conhecem, tem um tal de Guer, não sei se ele tá vivo ainda. Tá vivo? Marco, você conhece? Qual? Guer, um tal de Guer. Aqui, ó, o nosso editor, que acabou de fazer o sinal para nós, o Tato, que sim. Positivo. Positivo, que sim.
O Gué, se eu não me engano, na história dele, ele foi um juiz de futebol, alguma coisa do tipo, que ele bebeu um chá de cogumelo, não voltou, ficou doido, né? É isso, Alguma coisa Tato. assim. O Tato tá aqui só concordando. Vamos ter Foi que uma colocar uma história que eu câmera pro ouvi. Tato também. Vamos colocar para ele. E eu sempre gostei muito de conversar com gente em situação de rua. Eu sempre gostei de conversar com gente mais. Porque eu acredito que as pessoas que estão na rua têm muita história. Eu acredito não, eu tenho provas e consciência hoje, provas cabais pelo esse movimento que eu estou fazendo, de que a galera da rua é muito incrível. Só por algum motivo eles foram parar lá. Exatamente. E em algum Pensamento forte. motivo, em algum momento da minha vida também, assim, são várias histórias, várias camadas. Em algum momento também eu não tinha onde ficar, eu fiquei na rua um período da minha vida aqui no Rio de Janeiro. Mas isso dá um outro paralelo, um outro livro. E aí eu fiz esse trabalho com a galera aqui das crianças da comunidade e, e deu muito certo. Eu falei, bom, agora que tá tudo certo, tá tudo se encaminhado, dinheiro não é o problema, a estrutura, novela, filme está sendo feito, peça, tá, publicidade, tá tudo encaixado. Vou fazer um projeto agora para essa galera em situação de rua. E foi o que eu fiz. Então eu comecei aí nesse mesmo lugar, uma pracinha que se chama Praça da Pimenta, que fica na Barra da Tijuca. Eu comecei aí nesse lugar fazer leituras, teatro, dança, cinema, artes plásticas. Eu comecei a ir de encontro a essa galera em situação de rua e oferecer para eles uma possibilidade. Nesse mesmo lugar, onde tem projetos, onde a galera vai lá, leva quentinha. Eles dão a quentinha, eu dou um alimento da alma, da consciência, enfim, da reflexão e por aí vai. E aí, tem um camarada lá que se chama Renato, um senhor que está na rua já há 20 anos. Eu levei um texto de Nelson Rodrigues para ele, para fazer uma leitura com eles ali. E aí, Everton, eu perguntei para ele assim: o senhor sabe ler? Ele falou assim: ah, mais ou menos, A com B bar. Comentar. Comentar. Só que na verdade A com B é AB, né? Tinha que ser B com A, que é bar. Só que eu fiquei pensando assim: como é que eu faço? Qual vai ser o nome desse projeto? Falei, pô, peraí, o Renato falou o nome do projeto, não tem nem que discutir, é A com B bar. Ah, como bebar. Com o Bebá. Então, assim, esse projeto é uma coisa que mais me encanta hoje, viu, ô Marco? E eu quero levar ele pro Brasil, quiçá pro mundo inteiro, sabe? Muito bacana a tua história, viu, Bruno? Muito mesmo, inspirou e vai inspirar muitas pessoas também. E, infelizmente, a gente já tá, né, Everton, Sim. tendo que encerrar, mas queremos conversar presencialmente com você aqui na TV. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Ainda mais, eu já conheci um pouco da tua história, do teu trabalho, da outra vez que você esteve na TV, mas achei muito bonito. E você sabe por que que tá dando certo, por que que deu certo? Das vezes que você se emocionou, das vezes porque foi verdade. Você passou verdade nisso. Então, eu fico muito feliz dessa nosso bate-papo, dessa nossa conversa, e fica o convite para um próximo podcast. Exatamente. E isso, na verdade, né, Bruno, a gente sabe que é apenas um recorte do que é a sua história, né, de até onde você chegou e do que ainda você vai galgar nessa sua profissão, que é a sua verdade, que você conquistou com disciplina, com perseverança e, mais do que isso, com a sua fé. Porque realmente a fé é algo que nos move e que nos faz encarar os desafios. Todos nós temos as nossas dificuldades, a sua vida é uma prova disso. A nossa vida é uma prova disso. Né? Todos nós temos as nossas dificuldades, nossos problemas, nossos desafios. A questão é que uma vez eu ouvi, né? Você pode ser como um bambu, que diante de uma tempestade verga e quebra, ou aquele que a tempestade passa e retorna. Podemos dizer que você é esse que a tempestade passou e retornou. Então nós percebemos que você realmente tem muito a contribuir e nós, alfenenses, só temos orgulho de poder conversar com um profissional como você, que está dando certo, que deu certo e certamente ainda trará muitos frutos para o teatro, para a arte cênica. E deixamos então um espaço para você dar um conselho para esses jovens que hoje querem seguir este mesmo caminho que você trilhou. Bom, obrigado, Marco. Obrigado, Everton, a Raíssa,
ao Souza, à TV Alfenas, esse meu berço, que é essa cidade maravilhosa. E agradecer aí o povo de Alfenas, agradecer minha família, principalmente a minha família que acreditou em mim, que não desistiu, que não deixou de me dar o apoio quando eu precisei, que não deixou de me levantar quando eu caí. As pessoas que eu encontrei aí ao longo dessa minha vida, que me apoiaram, que enxergaram em mim uma possibilidade. E as pessoas que vão vir ainda pela frente, né? Agora, para o jovem, eu diria assim, tenha coragem. E eu vou usar exatamente a palavra que eu aprendi nessa 13ª temporada de Reis, que foi um grande amigo, o Guedes, que me ensinou. E que eu já vinha refletindo nela há alguns anos. E que eu tive a prova e tenho a prova a cada momento, cada momento, cada momento, cada momento. A primeira é que você precisa dominar a tua história, precisa saber quem você é. E não fazer igual eu fiz, não. Eu tinha vergonha de que eu era, eu tinha vergonha de que eu tinha nascido Perim. Eu tinha vergonha daquilo que eu fazia. E só depois que eu comecei a entender que quanto mais eu aceitar quem eu sou, quanto mais eu acreditar naquilo e na minha história, naquilo que eu vivenciei, mais as coisas vão se caminhar. E a cada momento eu tenho essa mesma consciência. O mundo vai tentar te moldar, jovem. Porque é fácil moldar o jovem. É fácil manipular o jovem. Chegou agora no mundo. Não sabe das coisas, não entende como é que funciona a mecânica do universo. Então o mundo vai tentar te moldar. Não deixa. Não deixa. Em qualquer ambiente. O ambiente de trabalho vai tentar te moldar. O ambiente acadêmico vai tentar te moldar. O ambiente artístico, empresarial, político. Qualquer um, ele vai tentar te moldar. Não deixa. Tenha coragem. Tenha coragem. O mundo precisa de gente que tenha coragem e propósito. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado mesmo. Estou muito feliz, muito honrado aqui de falar com vocês, tá? Muito, 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 muito mesmo. Nós é que ficamos felizes por esse momento. E já deixamos já para você que nos acompanha pela TV Alfenas, esse episódio que vai ao ar, ele é apenas de 30 minutos, mas no YouTube da TV Alfenas você poderá acompanhar esse nosso bate-papo com o Bruno Breves, que foram ali algumas horas, né, Bruno? E já tem quanto tempo aí? Mais ou menos 1h30. aí, ó, um tempo. Oxe, meu Deus do tempo... céu. Começa a falar, não para, velho. Mas isso é apenas uma página dessa história que certamente, futuramente, nós retornaremos. Bruno, então, muito obrigado. Gratidão por tê-lo novamente conosco. Marco Antônio, algo mais? Só agradecer, Bruno. Um abraço e até breve. Obrigado mais uma vez, viu? De coração. Papai do Céu ilumina a vida de vocês, todo mundo, de Alfenas. Amém. Que a gente tenha coragem aí para poder vencer as dificuldades, as batalhas. E este foi então mais um episódio do Rádio TV News Conversas Atuais.